Querido irmão, querida irmã, estamos no primeiro domingo da Quaresma e Quaresma é um tempo sagrado, é um tempo muito oportuno, importante para que todo cristão possa realizar um retiro espiritual, para fazer essa caminhada, assim como o povo de Israel andou pelo deserto e teve e fez uma experiência de um Deus presente, um Deus que caminhava com eles. Você, eu, todos nós como comunidade, precisamos fazer nesse tempo da Quaresma uma experiência muito profunda de Deus com a gente, um Deus que está ao nosso lado. A primeira leitura fala sobre uma tentação grande do povo de Israel, a idolatria. O povo de Israel muitas vezes viu-se tentado para abandonar o Deus autêntico e verdadeiro, o Deus único, e para imitar os povos vizinhos, os povos estrangeiros, que tinham muitos deuses. Por isso, antes de entrar na terra prometida, Moisés convida o povo a renovar a sua fé e seu compromisso de aliança, oferecendo os frutos da terra. Talvez imitando os povos cananeus, que eles tinham o Deus um Deus agrícola e ofereciam, mas eles já não ofereciam como os povos cananeus. Eles sabiam e entendiam, compreendiam que tinham o único Deus verdadeiro da face da terra, o Deus Javé, Deus, nosso Deus. E eles ofereceram esses frutos e também esse compromisso de aliança ao oferecer ao Senhor esses primeiros frutos da terra. É um gesto de gratidão, é um gesto de lembrar os favores passados e lembrar também os favores atuais, todas as graças recebidas de Deus. Essa leitura é um convite para todos nós, para você que é filho, filha de Deus, para nós, discípulos do Senhor, que recebemos tantos dons de Deus, tantas graças do Senhor. E o Evangelho narra o episódio das tentações das tentações de Jesus no deserto. É um texto com o qual se celebra o primeiro domingo, a liturgia do primeiro domingo da Quaresma, que ganha particular importância e, sobretudo, neste Evangelho de São Lucas. E sabemos que Jesus Cristo, no início, ele vai impulsionado, vai no deserto e, poderíamos assim dizer, empurrado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, vai no deserto. E Lucas gosta de destacar esta característica, que Jesus Cristo em vários momentos é impulsionado. Jesus Cristo poderíamos dizer assim, é movido pelo Espírito Santo. E após o batismo, narra também o episódio do batismo, que o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo passa 40 dias no deserto, e sempre com a presença do Espírito Santo, assim como o povo de Israel andou 40 anos pelo deserto antes de entrar na terra prometida. O deserto, eu gostaria primeiramente de falar, o deserto, o que significa para o povo de Israel, na mentalidade, nos conceitos dos judeus, o que é o deserto? O deserto é um lugar que significa abandono e distância de Deus. Também significa lugar onde habita o inimigo, os demônios. Terceiro, também é o espaço em que Deus pode se manifestar.
Então estava presente na mentalidade dos judeus, do povo de Israel, essas características, essas ideias. Mas o que Jesus foi fazer no deserto? Foi se preparar para a sua missão, foi se encontrar com Deus, foi dialogar com Deus. Mas aqui fala o evangelista, este episódio, que experimentou também as tentações. O inimigo, o diabo estava presente, se fez presente para para que Jesus pudesse tentar de fazer que Jesus desistisse do projeto de realizar a vontade de Deus, de anunciar este reino do Senhor, um reino de justiça e de paz. As três tentações são um resumo de tudo o que poderia desviá-lo de sua missão. Primeiramente, o diabo, quando Jesus sentiu fome, o diabo oferece pão e oferece o seguinte: faça um milagre, transforme, mude essa pedra em pão, porque você tem o poder. O inimigo, ele sabe, conhecia as Escrituras e fala para Jesus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus responde: não só de pão vive o homem, mas também de toda palavra que sai ou procede da boca de Deus. É que Jesus cita as Escrituras, mas o diabo conhece as Escrituras também. Quantos são tentados a buscar apenas o pão material, ou somos tentados a buscar o pão material, as coisas materiais, e esquecemos das coisas espirituais, do nosso relacionamento com Deus? Quantos de nós também somos tentados a nos apegarmos aos bens deste mundo, materialismo, que leva a perder essa sensibilidade humana e espiritual. Não falo só espiritual, humana também. Quando a pessoa se apega completamente aos bens deste mundo, às suas coisas, ao dinheiro, aos bens materiais, às vezes esquece da própria família. E quantas brigas nós já escutamos, ouvimos, brigas familiares, brigas entre irmãos após que os pais falecem, às vezes umas brigas constantes e às vezes, infelizmente, quase de se ameaçar e tirar a vida. O apego às coisas deste mundo. E aquilo é a tentação que Jesus experimentou, que o diabo tentou de colocar na cabeça, na mentalidade de Jesus Cristo. Segunda tentação, o poder. O diabo não desistiu, ele continua, ele trabalha. Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Mostra todas as, poderíamos dizer assim, os territórios, as nações, as terras, tudo isso eu vou te dar, mas precisas te ajoelhar diante de mim. Jesus responde com a Escritura: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Todos nós temos sede de domínio, temos sede de poder, e nós vemos, por exemplo, nas nações, nos países, Ucrânia, por exemplo, sendo invadida, porque uma pessoa talvez quer dominar, tem esse desejo de dominar, de ter poder sobre os outros. Frequentemente somos tentados a nós querermos tornarmos os donos de tudo, da família, na família, como o pai e a mãe às vezes querem se tornar os donos totais completamente dos filhos. E ai daquele filho ou filha que falar: pai, eu gostaria de ser padre, eu gostaria de ser missionário, eu gostaria de talvez me tornar uma pessoa para fazer o bem. Às vezes vemos que o pai domina e muitas vezes já aconteceu
que os pais ficam bravos porque o filho escolheu uma profissão diferente daquela que o pai ou a mãe pensava. Na comunidade, muitas vezes nós queremos tornarmos os donos dos movimentos, das pastorais. Na sociedade, já falamos, como os chefes de algumas nações ou coisas se tornam arrogantes e querem dominar. Nas entidades, também muitas vezes temos atitudes centralizadoras e assim por diante. Terceiro milagre, ou terceira tentação, o milagre, joga-te de aqui para baixo, levou Jesus lá no alto do templo, joga-te de aqui, com certeza os anjos não vão deixar te machucar, que você se machuque. E aí, Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sempre citando as Escrituras. Também, muitas vezes, nós queremos uma religião dos milagres, uma religião, talvez uma fé e um seguimento de Jesus, onde tudo se torne milagres, um Jesus que light, um Jesus que não nos peça de carregar a cruz, um Jesus diferente do Evangelho. E o detalhe final, preste muita atenção, o detalhe final, depois de tê-lo tentado de todos os modos e jeitos e maneiras, depois disso tudo, o diabo afastou-se dele até outra ocasião. Olha, ele sempre é espertinho. As tentações não acabaram, continuam presentes no dia a dia, nas nossas vidas, mas é importante nós revestirmos o Espírito de Deus, da armadura da fé, nós realmente agarrarmos fortemente em nosso Senhor e acreditar que nós somos filhos de Deus, que Deus está conosco. E hoje, a tentação, muitas vezes, nós pensamos, o diabo, como o conceito que nós temos do diabo, é assim assustador, que vai assustar, que todo mundo fica apavorado. Mas ele é muito espertinho, ele se apresenta de uma maneira sutil, ele se apresenta com muita esperteza. Às vezes se apresenta colocando as coisas bonitas, às vezes nós tentando, hoje não vai na missa, não, fique em casa, fique tranquilo, faça as suas coisas, o que você mais gosta, e assim por diante. Peçamos então nesta noite que o Espírito de Deus nos guie, que nós nos deixemos guiar pelo Espírito, e nesses tempos difíceis que atravessamos, nossa ação seja sempre de acolher nossos irmãos com muito amor, com muita compaixão. Que Jesus te ajude e acompanhe durante esta caminhada quaresmal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.